Então, nessa tarde, capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar lendo a passagem bíblica que dá origem ao título desse capítulo. E fazer uma contextualização histórica da origem das coisas com os nossos dias, para depois a gente poder fazer algumas correlações conosco mesmos. À medida que eu for lendo a história, como devem ter alguns personagens e situações que nem todos conhecem, eu vou explicando. Então diz assim, Pilatos, que era o governador da Judéia. O que é isso? A região da Judéia, onde Jesus morava, ela estava sob o domínio do Império Romano. Era costume romano fazer o quê? As regiões conquistadas eram controladas por governadores. Eles mandavam alguém da confiança do imperador para governar a região. Pilatos era o governador daquela região. Então, ele era a única autoridade que tinha poder de vida e de morte. Só ele poderia mandar matar. Mesmo dentro dos costumes dos hebreus, que tem como religião o judaísmo, eles precisariam pedir autorização primeiro ao governador para poder fazer isso. Não poderiam decidir isso sozinhos. Como antigamente, quando eles não estavam sob domínio, eles poderiam. Então, aqueles de vocês que porventura já tenham lido a Bíblia e visto essa relação, essa questão da prisão de Jesus, quando eles levam para Pilatos, aí Pilatos diz para levarem até o Herodes, que era justamente o líder dos hebreus ali, e aí Herodes devolve para o governador, e fica todo esse jogo político, empurra para cá, empurra para lá, depois que Jesus já foi preso, é em função de algumas questões políticas, de decisão, por isso que eles fazem isso. Eu não vou aprofundar a questão política aqui, porque ela não é o enfoque da nossa tarde, mas só para vocês entenderem o que está acontecendo. Nesse momento aqui, Jesus já tinha sido preso. Então Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Por que ele faz essa pergunta? Porque era essa a grande preocupação. Os locais que estavam sob domínio do Império Romano, em todos eles, sempre havia preocupação que poderia acontecer um levante popular, um levante da população do local contra o domínio do Império Romano. E se isso acontecesse, os romanos perderiam aquele local, ou poderiam perder aquele local. Então, manter as revoltas sempre sob controle, saber delas antes delas acontecerem, se precaver contra qualquer um que pudesse levantar uma bandeira e conclamar o povo para se levantar contra o império, era visto com cuidado. E Jesus havia sido preso por uma articulação política dos fariseus, que eram um grupo político religioso, porque entre eles as leis civis se associavam muito às questões religiosas. Então, por isso que eu digo que era um partido político religioso, muito numeroso, muito poderoso. Eles haviam feito uma trama justamente para tentar prender Jesus, porque Jesus os incomodava profundamente. Porque Jesus falava abertamente. Eu dizia para eles que eles eram, muitas vezes chamava eles de hipócritas, porque eles ensinavam coisas para as pessoas que eles não se esforçavam por viver. Eles usavam os seus destaques que eles tinham, essas posições sociais, para muitas vezes oferir benefícios, vantagens, explorar o povo. E Jesus falava disso abertamente. Então eles odiavam Jesus. Eles conheciam muito bem as leis mosaicas, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam as histórias dos profetas como ninguém. Eles sabiam que os profetas realizavam efetivamente curas, os chamados milagres. E a gente estuda em detalhes na doutrina espírita como que isso se processa, quais são os fundamentos para que isso possa acontecer. E eles não conseguem fazer isso.
Eles, em pessoa, cada um deles não conseguem fazer isso. Então eles têm um despeito, uma inveja, porque Jesus fazia. Jesus ensinava, o povo se sentia extremamente atraído a Jesus, como acontece até hoje. As pessoas em dificuldades, pessoas simples, com sofrimentos, elas ainda se sentem magnetizadas por ele. E o povo vinha lhe procurar e ele os ajudava. E isso gerava um despeito da parte deles, e se punham a falar, a teorizar e coisas desse tipo, mas sempre à distância. Então, eles fizeram um plano para prender Jesus. Como prender alguém a quem eles não poderiam acusar, que não teria nenhum problema? Então, eles partem daí. Bom, Jesus se autoproclamou o rei dos judeus. Isso era uma mentira, mas é o que é a base da acusação. E é o que preocupa Pilatos. Por isso a pergunta: tu é o rei dos judeus? Em outras perguntas, tu realmente vai fazer isso? Tu está começando um levante, te colocas como rei e vai puxar o povo junto contigo contra o Império Romano? Essa é a questão. Pelo menos do ponto de vista de Pilatos. Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é desse mundo. Vem o título do capítulo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Olha bem, ele não fala dos romanos, ele fala dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então ele faz uma argumentação lógica incontestável para Pilatos, que é a seguinte: bom, estão te dizendo que eu sou o rei dos judeus. Pois bem, quem que me entregou para ti? Foram os judeus. Então como que eu sou rei daqueles que me trazem e me entregam para ti? Tu não acha que seria o contrário? Tu não acha que, se eu fosse rei deles, eles estariam agora, em vez de me pedir a minha condenação, combatendo para tentar me libertar? E Pilatos, que era uma pessoa muito habituada a essas relações políticas do mundo, uma pessoa muito esperta do ponto de vista humano, se dá conta disso com a argumentação de Jesus. E por isso que depois, uma passagem que nem se encontra em destaque aqui no texto, mas logo depois, se vocês seguirem lendo na Bíblia essa passagem, o que acontece? Ele diz que não encontrou pecado, não encontrou crime, não encontrou problema naquele homem. Não encontrou ameaça por causa disso. Então, a última frase de Jesus, ele repete: meu reino ainda não é aqui. Aí o Pilatos fica meio intrigado ainda, porque ele, de alguma maneira, como assim? Se o teu reino não é aqui, mas então tu é rei. Porque não é aqui, mas isso não te tira a posição. Então Pilatos pergunta para ele: mas então tu é rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes que sou rei. Não nasci, aí ele explica o que ele é. Quando ele diz tu dizes que sou rei, ele está dizendo assim: tu está falando disso porque tu está pensando nesses reinados humanos. Então, tu está fazendo uma afirmação que tu não tem, no fundo, alcance para entender do que eu estou falando, de que tipo de reinado eu estou falando. Aí ele explica para Pilatos, que ainda vai continuar sem entender muito bem naquele momento, a posição interna de Jesus. Ele diz: eu não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E aí vem toda a questão. Para a gente correlacionar as coisas com a história da época, com essas intrigas políticas e de poder, com as questões atuais, não é muito difícil. Basta que a gente olhe a nossa sociedade, as questões que vigem hoje. E agora nós estamos na véspera de uma eleição municipal,
no Brasil inteiro. E se a gente olhar, principalmente para o pessoal que é mais velho, que já acompanha algumas eleições há algum tempo, a gente nota sempre as coisas se repetindo. Sempre os mesmos modelos, as mesmas promessas, as mesmas formas de tentar conquistar a confiança do povo para receber os votos. E depois de recebidos, quando recebidos, fica esquecido com os seus problemas e as suas dificuldades. Se a gente olhar um pouco mais mundialmente, a gente vê guerras, lutas por poder e por domínio. Não são tão diferentes. São mais violentas, mas na base ainda são interesses por poder, por controle, por mando. Não se tem escrúpulos. Se mata, se manda matar, se agride, se mancha a reputação, se atiram bombas entre inocentes, seja o que for preciso para obter o poder. Então, só olhando assim esse panorama geral, já faria todo sentido a gente entender que quando Jesus diz que o reino dele, reino é uma região de domínio, aonde o poder de alguém, a influência de alguém se estende, o reino dele não é aqui. Porque não foi isso que ele viveu, não foi isso que ele ensinou, não é isso que se encontra dentro dos nossos corações. Aí vocês vão dizer assim, mas como que tu vai dizer isso se na verdade tu está falando aqui pra gente e nós não somos os que estão fazendo a guerra, nós nem, de repente, nem somos aqui envolvidos com as questões políticas da cidade, ou do Brasil, ou do mundo. Então, como assim? Bom, cada um de nós tem centros de interesse. Coisas que são muito importantes para nós. Coisas que fazem com que a gente se altere, com que a gente se comporte de determinadas maneiras. E aí a gente pode falar mais diretamente. Por exemplo, vocês não se irritam quando as coisas não vão na direção das vontades, dos caprichos, dos desejos de vocês? Quando ainda tem uma possibilidade de tentar fazer daquela maneira, a gente não tenta muitas vezes manipular, convencer, para exercer a nossa dominação sobre os demais? Muitas vezes não chega no ponto de quando a gente se sente já impotente para alguma coisa, para que aquele desejo, aquela vontade seja feita. A gente não entra muitas vezes em depressão? Por se sentir incapaz, impotente? Se nós não somos o centro das atenções, nós não nos frustramos? Não gostaríamos de mais atenção? Dentro das argumentações da vida, nós não, quando nos sentimos sem capacidade de estender o argumento, mas ainda não conseguimos aceitar o fracasso, as lições da vida, as dificuldades, muitas vezes não nos sobra apenas a ironia e o deboche? O escárnio? Mais um pouco ainda. Quais são os pensamentos que vêm na nossa cabeça? Não vem muitas vezes, quando a gente se sente dentro de qualquer uma dessas situações, não vem o envenenamento, como a gente costuma chamar, em relação a outras pessoas? A gente não suspeita mal, não levanta calúnias, não procura os furos e os problemas do comportamento dos outros? Muitas vezes tentando justificar as nossas fraquezas, as nossas falhas?
Como que a pessoa vem me dizer para fazer isso se na verdade ela faz isso, isso, isso e aquilo? Como se 2 erros fizessem um acerto. É uma pobreza da nossa parte, mas os mecanismos automáticos que brotam de dentro de nós e encontram companhia nos outros espíritos, encarnados e desencarnados, que nos fazem companhia. Porque nós atraímos para perto de nós sempre por semelhança. Então, aqueles espíritos que pensam como nós, embora estando desencarnados, são pessoas. São atraídos automaticamente para perto de nós. Reagem, pensam e sentem da mesma maneira. Mesmo quando não gostam de nós. Porque se propaga muito por aí a questão do processo obsessivo como sendo simplesmente um espírito que não gosta da gente por qualquer motivo e vai lá e atua sobre nós com o objetivo de nos desequilibrar, desestruturar. Mas para que ele consiga atuar, para que ele sugira um pensamento, transmita uma emoção e eu receba, tem que haver sintonia, tem que haver semelhança de padrão vibratório. Então ele, que muitas vezes se considera muito diferente de mim, muitas vezes tem a mesma forma de ser e de pensar. Da mesma maneira que nós fazemos as coisas, temos essas reações emocionais todas e sempre encontramos uma justificativa para dizer, não, eu posso ser assim, eu posso fazer assim, afinal de contas o outro age assim ou assado comigo, esse desencarnado também. Ele pensa, como que eu não vou querer destruir ele se na verdade ele fez tal e tal coisa para mim? Então a diferença não é tão grande quanto a gente gostaria que fosse. As coisas são mais próximas. Se não fosse assim, o mundo seria melhor. Se fosse só algumas pessoas que fizessem isso, que nos comportássemos dessa maneira, o mundo expressaria da reunião de um monte de seres equilibrados, muito mais equilíbrio. Mas é engraçado, todos nós nos achamos bons. Todos nós nos achamos que nós temos o direito de ser como somos, nós temos o direito de reagir de uma determinada maneira. E aí, ao pensar assim, o que acontece? Consequência automática, a gente permanece como está. Porque quando eu me justifico para um erro que eu já consigo identificar, na verdade, o que vai ter de resultado prático disso? Eu vou continuar com ele. Afinal de contas, eu disse para mim, tá bom, tá tudo certo, porque tem tal e tal e tal justificativa. Continua sendo como tu é. Enquanto que o Evangelho, que na verdade vem dos ensinamentos de Jesus, não foi Jesus que escreveu, foram os apóstolos que conviveram com ele, 2 que conviveram diretamente com ele e 2 de convivência indireta, quer dizer, conviveram com os apóstolos, que na verdade escreveram o que a gente chama do Novo Testamento. E tem mais algumas cartas, algumas epístolas do apóstolo Paulo, como do apóstolo Pedro. Então, o que ele ensinou e que os apóstolos narraram, descreveram, cada um com a sua visão, que embora diferentes, por eles terem formações e estruturas diferentes, todas chegam sempre no mesmo cume, que é representado no amor ao próximo, a fraternidade, a tolerância, o perdão, todas essas coisas. Ele, para ser vivido, ele não tolera argumentações justificativas. Entendem? Vou dar um exemplo. Tem uma mágoa de alguém. A pessoa efetivamente me fez alguma coisa, me prejudicou, me traiu. Vamos pegar um relacionamento afetivo, homem e mulher. A pessoa me traiu. Me usou. Eu me dediquei, eu me esforcei, e depois a pessoa me traiu e me abandonou. Como eu vou perdoar alguém que me fez isso? Eu tenho todas as razões julgo eu, para não perdoar.
Eu posso me sentir machucada, ofendida. Posso me fechar numa concha para não correr o risco de entrar num novo relacionamento e sofrer tudo de novo? Eu vou me defender, eu vou me proteger. Por que eu vou me expor a isso de novo? Só que aí, quem vive com a mágoa, com a dor, cada vez que lembra daquilo, cada vez que vê um casal passar, cada vez que vê um filme desse tipo, aquilo tudo vem à tona. Aí, vencida ou vencido pela carência afetiva, pela necessidade de convivência, muitas vezes se joga de novo num novo relacionamento, mantendo os mesmos valores. Atrai, mais uma vez, por semelhança, um encarnado compatível. E frustra. Então é uma sequência de dores, problemas, dificuldades. Aí tenta solucionar aplicando as mesmas soluções já fracassadas, os mesmos fundamentos. Nova frustração, nova circunstância. Perdoou? Não. Querem saber de onde é que vem esse tipo de estado emocional que a pessoa diz assim, começa a generalizar? Mulher nenhuma presta, ou homem nenhum presta. Por que alguém diz isso? Que mágoas, que estrutura interna tem que haver dentro de alguém, que história tem que existir para que isso tenha chegado nesse ponto. É uma dor, é um sofrimento que a pessoa carrega consigo. Então, quando Jesus fala para perdoar, sempre nos ensinaram como se fosse uma coisa que a gente fizesse em benefício do outro. E o que a gente constata na prática? Da nossa própria vida. Que quando a gente consegue fazer isso, a libertação, o alívio, ele vem para nós. Porque somos nós que não mais andaremos com aquela mágoa, com aquela pressão. Nos capítulos seguintes, a gente vai falar especificamente sobre isso, como se faz para conseguir superar essas coisas. Sim, porque isso está no Evangelho, Jesus falou sobre isso. E aqui a gente está vendo um livro que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, é o mesmo Evangelho de Jesus, sob a ótica espírita. Então, cada reação dessa, aí a gente pega as notícias. Aí nas notícias do dia, que hoje vem facilmente pelo celular, muitas manchetes, a gente vê uma série de pessoas, assassinatos, brigas em família que terminaram muitas vezes em morte, abandonos, assassinatos. Um monte de questões. Os tais dos chamados feminicídios, quando o homem vai lá e mata a mulher. O desespero, o ciúme, a necessidade de domínio e de posse. Ué, mas essa necessidade de domínio e de posse não é a mesma não é a mesma base emocional que o déspota lá de um determinado país tem para dominar o país vizinho? Guardadas as proporções, mas a base não é a mesma? Como é que começou para ele? Será que um dia ele era muito bem, ele era uma pessoa muito doce, muito abrandada, muito fraterna, aí um dia ele acordou e disse: eu vou dominar o mundo. Será que foi assim? Ou será que ele foi vivendo experiência em cima de experiência, frustração em cima de frustração, tentando compensar as suas dificuldades, as suas tristezas de alguma maneira? E como o que se apresentava para ele era justamente a dominação política, tinha habilidade de trato político, foi se estendendo nessa área, compensando as suas frustrações. Nós não fazemos isso? Dentro desse exemplo, que é apenas um exemplo que eu estou dando, quando muitas vezes a gente tem frustrações na área afetiva, a gente não tenta compensar isso no trabalho? Aumentando o nosso trabalho? A nossa carga de trabalho? Para não pensar? Ou para se sentir alguém, para ter valor, se sentir valorizado de alguma maneira? As pessoas fazem isso dentro da sociedade espírita, dentro das religiões. Quando fracassa o trabalho, fracassa o relacionamento afetivo, aí as pessoas querem, dentro da religião, ser alguém que faz, que acontece, tal, para
se sentir alguém em algum lugar. Não é certo? Claro que não. É uma compensação, é compreensível. Vai levar a pessoa à realização? Não. Provavelmente, como normalmente acontece, ela vai ser alguém frustrado naquela área ali também. Não vai encontrar o preenchimento profundo, porque vão ficar faltando outras coisas que ela não aprendeu a fazer. Dificuldades da vida com as quais ela não aprendeu a conviver. E toda a relação do evangelho é nos ensinando a gente se enxergar profundamente para aprender a conviver com todas as circunstâncias da vida. Vocês notem que isso foi tão alterado pelas religiões ao longo do tempo, que foi dito assim: se tu fizer, se tu seguir tal religião, Deus, tu tá livre de problema. Jesus nunca falou isso. Nunca. Nem ele, nem os espíritos superiores que encarnaram em todos os tempos na história da humanidade para nos dar bons exemplos. Sempre foram trabalhos árduos, difíceis, lutas consigo mesmo para superar as pressões. O único que já tinha efetivamente superado tudo isso em vidas anteriores, que quando veio aqui encarnar já puro, foi Jesus, que é um espírito puro. Chegou a essa condição, como um dia nós chegaremos. Os outros tinham dificuldades. E digo mais, tinham dificuldades por lutarem por um mundo diferente. Por não fazerem os conchavos políticos, não entrarem nas exigências do mundo, da sociedade, mesmo da família, para manterem os seus princípios intactos, sofriam mais, eram mais pressionados, tinham mais dificuldade. Não brigavam com ninguém, não odiavam ninguém, ajudavam quem podiam, eram muitas vezes incompreendidos. E nós temos isso, vemos isso, esses exemplos raros, em diversas religiões pelo mundo todo. No Ocidente e no Oriente. Nos cristãos que seguiram os ensinamentos do Cristo e outros que seguiram outras formas de pensamento de espíritos que encarnaram enviados por Jesus. Mais evoluídos que a média da sociedade na qual encarnavam, mas com a mesma mensagem, que muitas vezes foi distorcida. Esperar passar o carro de som. Entendem? Então, a frase dele a respeito de que o reino não é aqui, ela tem toda a lógica. Porque mesmo nós que nos dizemos amar Jesus, gostar de Jesus, ou na religião que nós nos encontrarmos, nós nos dizemos seguidores fiéis daquela religião, no fundo, na base do seu evangelho, do evangelho de Jesus, a gente ainda encontra a distância para aquilo que se passa dentro dos nossos corações, das nossas cabeças, e nós nos justificamos e mantemos. Enquanto que nós deveríamos, da forma mais simples do mundo, se dar conta já. Isso me produz uma pressão. Para pegar o exemplo que eu dei, é bom ter mágoa? É agradável conviver com uma mágoa dentro de si? Não, né? Ninguém gosta. Então, como fazer é a grande questão para efetivamente superar essa mágoa, em vez de continuar dizendo: como que eu não vou ter mágoa se ele me fez tal coisa? Vocês percebam que mesmo quando a gente justifica, quando a gente diz é por tal motivo, não apaga ela. O problema que ela causa dentro da gente, a dor continua doendo. A dificuldade continua existindo. Não cura só por eu dizer, transferir para o outro. Então como curar? Como curar? Como curar um vício? Como curar uma carência? Como se aceitar profundamente quando a gente começa a olhar os erros da nossa vida?
Como aceitar profundamente quando a gente tem erros, tem situações encravadas em nós de vida anterior, que a gente não sabe nem explicar direito o porquê, mas estão no nosso comportamento automático, os medos, as defesas. Como fazer isso? Como se aceitar e conviver com quem se é sem se detestar, sem esperar que a aprovação venha de fora? Como eu volto a me respeitar? Como eu volto a gostar efetivamente de quem eu sou e conseguir conviver em paz com a minha própria consciência? Porque no fundo tudo isso é uma questão de consciência. Tem coisas que eu sei, por mais que eu justifique, que eu diga, eu sei que eu já não deveria mais fazer, mas eu ainda faço. E isso cria uma cisão dentro, uma divisão dentro de mim mesmo. Algo que eu sei que eu não deveria mais, que eu não gostaria mais, mas que eu ainda faço. Como que eu não vou entrar em conflito? Como que eu não vou entrar em crise comigo mesmo? Como solucionar essas coisas é a questão. Então hoje, nós estamos no segundo capítulo, a recém. Os capítulos que virão à frente vão começar a falar mais profundamente sobre essas coisas. E a nossa função aqui é de não apenas responder perguntas, mas também criar novas perguntas. Fazer a gente parar para pensar, aqueles que já estão amadurecidos, que já querem realmente se enxergar sob outro prisma, que querem encontrar soluções, que não querem mais se justificar, que querem entender as dificuldades nas quais encarnaram, a família, as condições sociais, as condições de saúde. Por que tem dificuldade em determinados relacionamentos? Por que tem determinados estados emocionais, crises, estados doentios da emoção, como da mente? Por que essas coisas existem? E como que elas vêm para a minha vida? O que elas estão tentando me ensinar? Porque elas estão tentando me ensinar alguma coisa. Essas coisas que nos disseram a respeito de punição, de Deus punindo, não são construções nossas. É uma lei de semeadura livre e colheita obrigatória. A gente é livre para plantar o que quiser, mas depois que a gente lança sementes, elas nascem conforme a espécie lançada. Se eu lançar sementes de banana, a banana tem semente, aquela coisinha preta dentro da banana. Não vai nascer batata. Não vai nascer cebola. Vai nascer banana. Se eu lanço exploração, desequilíbrio, medo, incerteza, dúvida, insegurança, desequilíbrios emocionais, o que eu vou colher? Eu posso tentar, durante esse pouco tempo que a gente chama de encarnação, justificar e dizer que não, e explicar, e tentar até abafar isso, e aí eu vou viajar, vou comprar, vou tentar não pensar. Mas está tudo dentro de mim. E eu morro, o corpo fica, e eu continuo sendo a mesma criatura, com os mesmos conflitos, pisando no mesmo chão aqui, inicialmente. Ainda apegado, preocupado com todas essas coisas que ficaram, porque eu não consegui mudar minha relação com elas. Então, em tudo isso, há aprendizados, há ensinamentos da vida para nós. Quando que a gente vai parar de reclamar? E reclamar não é só o ato de falar, é esse estado interno de não aceitação, de não conseguir conviver com as dificuldades que a vida nos propõe. E vai começar a ir na direção desses problemas para entendê-los, para aprendê-los. Quando que a gente vai fazer a nossa parte e vai deixar de ser os eternos pedintes, como eu costumo dizer, que pedem que Deus nos mande uma solução e que a vida mude e que a gente seja feliz, mas e quando que nós vamos fazer a nossa parte? E se Ele nos atendesse? Seríamos só nós felizes numa ilha,
de dores e sofrimentos? Por que ele atenderia só a um ou a outro? Tem que ter um motivo para as coisas serem assim. E esse motivo é explicado nesse chaveamento com o Evangelho de Jesus pela doutrina espírita. Os espíritos superiores vêm exatamente responder isso. E é isso que a gente vai ver. Convidamos então aqueles que quiserem que venham assistir às próximas palestras, que nos procurem para conversar sobre as suas dificuldades, os seus problemas. No final, aqueles que estão aqui presencialmente, têm a possibilidade de tomar passe. E as pessoas vêm querendo tomar um passe. Mas eu vou lá tomar um passe, né? Muitas vezes isso acontece. Vou lá tomar um passe, receber umas boas energias e tal e coisa. Às vezes ficam até impacientes durante a parte da exposição. Porque querem mesmo é tomar passe. Claro que não são todos, mas isso existe. E aí o que acontece? É um erro grande esse, não funciona. Se a gente quisesse, a gente poderia até dizer, não, isso, venham tomar passe, funciona, nós vamos ajudar todo mundo, vai ser uma maravilha, vai ficar todo mundo curado, todo mundo animado, todo mundo vai superar suas coisas, e aí a casa espírita aqui encher de gente. Mas não funciona assim, seria uma mentira. Nos últimos capítulos desse evangelho, a gente vai falar sobre exatamente isso, sobre a necessidade do indivíduo fazer a sua parte, buscar, por mais que se sinta incapaz, impotente, mas que tenha o ânimo, o impulso de tentar fazer alguma coisa diferente. Isso começa com as pequenas coisas, quando a gente volta para nossa casa, para nossa vida, aquelas provocações que vão vir, as dificuldades, os problemas, os velhos pensamentos, como eu falei, as depressões, as irritações, as tristezas. Como que eu vou me comportar quando eles acontecerem? Porque eles vão acontecer. Eles não vão parar de acontecer. Eu é que tenho que aprender a conviver com eles. Como que eu vou fazer diferente? Eu não sei a resposta direito ainda, mas eu quero saber. E eu estou em busca de saber, e eu vou me enfrentar, e eu vou tentar me pesquisar, e vou pensar mais a meu respeito, e vou tentar... Quando eu ler alguma coisa, eu não vou ler só por ler, eu vou ler porque eu estou em busca de respostas profundas para mim, para o meu coração. Coisas que me motivem a uma nova relação com a vida. Aí, lenta e gradualmente, o esforço recebe a compensação de Deus, em última instância, dos espíritos superiores, seus representantes, que encaminham o auxílio. Aí um dia lá alguém vem, eu encontro aquela resposta numa conversa, num livro, num sonho. Se não, se eu ainda sou aquela pessoa que quero só levar vantagem, quero sair dos meus problemas, me acho vítima, isso significa que, como eu disse, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. E vou continuar semeando desequilíbrio. E vou colher desequilíbrio. E aí esse momento é o sofrimento. É o impacto, o choque comigo mesmo, o choque de realidade. Ninguém quer. Nessa hora todo mundo quer, pelo amor de Deus, me salva, me tira daqui. Mas fui eu que construí. Tudo tem solução. Absolutamente tudo tem solução. Todos os problemas podem ser consertados, mas eles demandam trabalho. Eles demandam esforço. Oportunidade a gente tem todos os dias. Todos os dias a gente acorda, a gente existe, cada um com as suas características, com os seus problemas, com suas doenças, encarnados e desencarnados. A vida começa de novo. Toda hora, todo dia. Mas eu sou o mesmo? Se eu sou o mesmo, os resultados vão continuar os mesmos. E o reino dele, que dependeria desses valores encravados nos corações, vai continuar distante. Por isso que ele diz, esse dia vai chegar. Mas ele responde para Pilatos naquele momento, mas ainda não chegou. Talvez ainda sejam necessárias novas experiências, novas dores, novas frustrações, para que a média amadureça. Mas nós, que estamos aqui, encarnados e desencarnados, hoje, podemos começar a pensar de outra maneira já. Sem esperar que a dor nos atropele com as suas lições de vida profunda que nos fazem mudar nosso ponto de vista para outro.
porque tudo se trata de crescimento, de ver a vida, de sentir a vida, de se relacionar com a vida e com as pessoas de outra maneira.